Como investir no Super Mario e no Candy Crush e muito mais. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são 5 também, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Sintra, e seja bem-vindo a mais esse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que você pode investir no Super Mario, Candy Crush e muito mais. Vamos lá no vídeo. E aí, sempre lembrando aqui, nosso primeiro disclaimer, que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui, apenas vou dar uma informação, é informativo, caráter informativo, educacional, sobre investimentos. Mais especificamente, nessa semana, a gente está concentrando um pouco mais em investimento nos Estados Unidos. Mas enfim, o tema do nosso vídeo de hoje é como você poder investir no Super Mario, no Candy Crush e muito mais. Obviamente, você já deve estar imaginando, eu estou falando exatamente da possibilidade de você investir em videogames, mais especificamente em empresas relacionadas, ligadas à área de videogames. Não apenas a parte de videogames, também aquela parte de e-sports, que está crescendo realmente bastante aí nessa área aí. Eu vou mostrar para vocês essas possibilidades de 3 ativos, exatamente focado aí no Super Mario, o outro focado em empresa que produziu Candy Crush e outras também possibilidades. Lembrando aí que a gente está falando de investimento no exterior, ou seja, você vai precisar ou comprar se tiver aqui o BDR aqui no Brasil, ou também você pode investir diretamente na sua corretora americana. Você vai buscar o código, todos os códigos que eu vou mostrar aqui para vocês também são relacionados aos tickers que você pode encontrar nas corretoras americanas. E também, tudo aquilo que a gente vai falar hoje, peguei de informação do próprio site da Investopedia, que eles colocaram 3 possibilidades. Na verdade, eles sempre colocam de uma forma bem interessante, sempre busca essas informações e trago aqui para vocês, que é exatamente 3 versões, 3 possibilidades de investimento, com foco em valor, ou seja, a gente já sabe que quando a gente investe com foco em valor, vai ter lá um PL mais baixo, um P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial mais baixo também, e dividendos altos. A gente vai ter também a possibilidade de empresas de crescimento, ou seja, growth stocks, ou seja, PL alto, P sobre VP alto e dividendo baixo. Também tem uma terceira possibilidade que eles sempre colocam lá, que é a de momento, ou seja, aquela ideia de você ganhar a estratégia do momento trading, né, que é basicamente você comprar na baixa e vender na alta. Essa aí é uma visão um pouco mais de curto prazo, mas também dependendo da forma como você for investir, você pode estender também ao longo do tempo. Mas enfim, vamos mostrar lá essas 3 empresas que eu estou falando aqui, que foi falado na verdade lá na Investopedia. Então vamos lá. Fiz o resumo já dessas 3 empresas. A primeira aqui é a Nintendo, dispensa apresentações para aqueles que são que vieram do videogame, né? Eu sou realmente uma das pessoas que vieram do videogame, joguei muito videogame quando eu era criança, ainda brinco com meus filhos de videogame, gosto bastante da Nintendo, foi realmente a empresa, né, de videogames que eu convivi muito tempo, né, através dos jogos como Super Mario, que eu gosto muito, né, brinco muito, Mario Kart, né, coisa desse tipo aí, que a gente brinca até hoje, se diverte muito. São games realmente mais light, vamos dizer assim, em comparação ao games lá da Sony, né, da PlayStation, mas enfim, eu gosto bastante, né, e quem tiver interesse também, de repente pode dar uma olhada, o código é NTDOY, é uma ADR, para quem não sabe, é uma coisa bem parecida com o BDR aqui do Brasil, só que lá na ADR, lá nos Estados Unidos, são empresas que não são empresas, não são estoques propriamente ditas, mas American Depositary Receipts, ou seja, são recibos lá de ações realmente que pode depois ser convertido em ações, né? Mas enfim, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas essa ADR aqui da Nintendo, ela é exatamente a que tem o foco em valor, que eles separaram lá no site da Investopedia, né? Então aqui é valor, o Value Stock, né? Aqui o PL, aqui o PL baixo, né? P sobre VP mais baixo. Não está tão baixo, mas está realmente baixo comparado a outros ativos do mesmo setor, né? Dividendo aí mais alto, né? 4,23%. O market cap dele aí 56 bilhões, ou seja, uma large cap aí bem considerável. O outro aqui é Activision Blizzard. Isso aqui foi uma fusão, né? Essa aqui é a empresa que realmente faz aqui o Candy Crush, né? Por isso que eu separei aqui para vocês. Não só aqui por causa disso, né? Obviamente, mas de acordo lá com o site da Investopedia, ela é exatamente um ativo de crescimento nesse momento. Ou seja, o foco dela é crescimento. Vai representar aí através de valor alto aqui do PL, né?
O P sobre VP também alto, mas apesar disso está na mesma linha ali da Nintendo, né? E aqui o dividend yield baixo, né? Sempre caracterizado por isso, porque, né? Sempre quando eu falo aqui em dividendos, eu falo que o dividendo é aquilo que é distribuído para os sócios, sejam majoritários ou os minoritários, com o intuito de que a mensagem é: olha, não sei o que fazer com esse dinheiro, então vou distribuir. Basicamente seria a mensagem dessa forma. Então, empresas de crescimento, elas sabem, teoricamente, o que fazer com aquele dinheiro. Por isso que a tendência é baixar esse dividendo, né, distribuir pouco dividendo para os sócios. E aqui o market cap aqui é de 63 bilhões, ou seja, também é uma large cap. Um outro aqui, na verdade, isso aqui é um ETF, tá? É o VanEck Vector Gaming and eSports, é o ESPO. Isso aqui é um ETF, mas como um ETF também ele tem lá o PL médio lá 45,38, bem alto, né? Isso aqui já é o momento, né? São as empresas, são os estoques aqui de acordo com a Investopedia, momento. Aqui P sobre VP também é elevado, né? E o dividend yield aqui bem baixo também. E o market cap médio aí de 141 bilhões, ou seja, no nível de large cap. A maioria lá predomina realmente a large cap. Então são essas três aí empresas que a gente tem aqui, ó. Separei aqui a Expo para você entender aqui. É exatamente aquele ETF. Expense Ratio, que é a taxa de administração, como a gente sabe, né? Tem taxa de administração em ETF 0,55%, ou seja, bem mais elevado do que um ETF de, por exemplo, de índice, como o IVV ou o VUL, né? Ou o SPY. Então, realmente ele tem essa taxa de administração mais elevada. Composição aqui desse ETF aqui, 43% dos Estados Unidos e o resto aí envolve Hong Kong, Japão, Singapura. As empresas aqui, como vocês podem ver, não são apenas empresas de videogames, mas ligadas a videogames. Por exemplo, a Nvidia não é uma empresa de videogame, mas ela produz aí placas aceleradoras gráficas que são usadas lá nos videogames. Tem aí a AMD, né? E outras aí empresas também de tecnologia de games, como a gente está falando exatamente dessa aqui, da Activision Blizzard, e da própria Nintendo aqui com 4, em torno de 4 até quase 5% aí de participação nesse ETF aqui, o ESPO, né? Obviamente é de se esperar que ele tenha mais risco envolvido aqui, né? As outras empresas aqui, como eu falei, aqui Activision Blizzard, né? Produz o Warcraft, né? Produz o Candy Crush, né? E o último aqui dispensa apresentações para o pessoal mais antigo, mas até para o pessoal mais novo tem aqui também muita coisa interessante, que é a Nintendo, né? Produz aí o Mario, Zelda. Então aí realmente tem várias coisas interessantes aqui. Tem hoje atualmente o console que eles vendem, né, é o Nintendo Switch. Tem uma boa aceitação, né? Até eu mesmo tentei, quase comprei o Nintendo Switch, mas não encontrei. Mas quando eu morava no Canadá e ia comprar para o meu filho, acabei comprando um PlayStation, né? Mas aí deu certo. Mas enfim, são essas três empresas. E aí, sempre para dar uma ideia de risco, assim, de crescimento patrimonial, né? Eu vou comparar aqui o BND, uso aqui o portfólio Visualizer para a gente entender melhor essa história aqui. Vou pegar aqui o ESPO, tá? O ESPO é exatamente o ETF, que já envolve ali Nintendo, já envolve o Activision Blizzard e outras empresas, tá? Então eu já vou colocar ali para você ter uma ideia de comparação em torno de crescimento. Coloco ali em azul o BND, ou seja, só bonds, renda fixa, né? Em vermelho aqui vai ter 100% IVV e em amarelo vai ser aqui o ESPO. Manda analisar e olha aí que a gente tem, né, um crescimento muito maior aqui desse ETF aqui da VanEck, né? Então a gente consegue observar que teve um crescimento maior, tá? Se vai permanecer esse crescimento já é outra história. Vou colocar aqui uma empresa porque como os dados da ESPO aqui é um pouco menor, vou colocar aqui o Activision, né? A TVI, né? Se não me engano, aqui Activision Blizzard. Esse nome aqui sempre me embola. Olha aí o crescimento dele, né? Olha o nível de volatilidade também. Isso aqui fica bem melhor de entender o que é volatilidade com ele. Azul ali, BND, bem tranquilo, baixíssima volatilidade, enquanto os outros aqui lá em cima, olha ali, aquela queda que teve ali. 2018, caiu aqui 2019 enormemente. Aqui teve uma queda também grande, ó, 2021, caiu bastante, né? Cresceu aqui durante o período aqui, mas depois
puf, caiu, realmente tem uma volatilidade muito grande. É isso que você tem que entender, né? Risco-retorno, sempre isso que a gente fala, né? Risco-retorno. Tem uma alta volatilidade relacionada ao risco, né? Risco e volatilidade, mas tem uma possibilidade de retorno. Mas também sempre falo, nunca vai ser uma regra totalmente absoluta. Como você minimiza aqui o seu risco? Ou você põe uma composição aqui mais tranquila, envolvendo não só aquele ativo de risco, né, mas uma parte de renda fixa, né? Aí você consegue minimizar o seu risco, mas também diminui o seu retorno. Se a gente for observar, olha, minimizei a volatilidade, mas ganha ali do S&P 500, mesmo 50% de bonds, mas já está bem ali, bem próximo, né? Se eu diminuir mais ainda a porcentagem, vou colocar aqui 10% ou 90% de bonds, 10% apenas está aqui de risco mais elevado, né? Aí a gente já perde para o S&P 500. Tem um crescimento acima de bonds, ou seja, de total bonds, mas perde para o crescimento. Seria um portfólio para alguém que estaria disposto a arriscar um pouquinho, né? 10% é bem pouco, né? Mas que gostaria de um crescimento maior que simplesmente renda fixa. Essa que seria a ideia. De cara, ainda recebe dividendos, né? Aqui seria a distribuição de dividendos. Como a gente pode ver, tem uma distribuição bem interessante aqui com o Activision Blizzard, né? Então dá para viver de dividendos também com games. Certo, pessoal? Então é isso aqui. Espero que você tenha gostado. A ideia aqui foi mostrar como viver aqui de videogames, né? Não apenas jogando, mas sim comprando os estoques ou ETF relacionado a esse setor. Um setor bem interessante que realmente, mas como eu sempre falo, né? Um setor que tem volatilidade maior que o setor normal aí, que envolve simplesmente ETFs, por exemplo, de índice ou empresas do setor aí mais de consumo básico. Aqui é um consumo que a gente chama consumo discricionário, ou seja, quando tem realmente mais dinheiro sobrando, aí a tendência é isso aí crescer mais. Quando diminui o dinheiro, aí você vai diminuir a porcentagem de compra em videogame. Essa seria mais ou menos a ideia. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, comenta aí se você quer investir nesse setor, compartilhe com seu amigo também que joga videogame, tem interesse em videogame, de repente ele se empolga também com investimentos através desse setor aqui de videogames, tá? E não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã. Abraço, até amanhã.